TV Câmara, Campinas. Bom, dando início à reunião da Comissão de Direitos Humanos, queria aqui já agradecer a presença do vereador Vinícius Gratz, do vereador Canário, e também justificar a ausência do vereador Arthur Orsi, e está representado aqui pelo seu assessor Marcelo Luiz Gouveia Pioli. Obrigado pela presença. Então, nobre vereador, nós temos aqui na pauta de hoje alguns assuntos para tratar. Eu iniciaria, então, nós temos aqui a chacina do Ouro Verde, que eu vou dar o informe, a região do Campo Belo, política para imigrantes em Campinas, e Comissão da Verdade da OAB. E o principal assunto é que nós precisamos distribuir aqui um projeto de lei para que algum membro possa ser o relator. A gente, no encaminhamento final aqui, a gente faz a distribuição. Queria, então, rapidamente sinalizar aqui com os senhores vereadores, com os assessores e os profissionais aqui presentes. O que diz respeito à chacina do Ouro Verde, esse é mais um informe que a gente iria trazer já desde a última reunião. Foi criado uma CPI federal para investigar as chacinas do Brasil, né? Então, um dos estados indicado pela CPI para ser apurado é o estado de São Paulo. E que, dentro do estado de São Paulo, uma das cidades que a CPI vem ouvir é aqui a cidade de Campinas, tendo em vista o episódio lá que o vereador Vinícius até acompanhou junto comigo ano retrasado, do Vida Nova, na região do Campo Grande, dos diques, né? Então essa vai ser uma das chacinas a ser investigada pela CPI, e também uma que aconteceu que é mais longe, no Cafezinho, né? Então a CPI ela vai fazer uma audiência aqui em Campinas. Essas famílias, os policiais, os delegados vão ser convidados, e ela vai ser coordenada e mobilizada pela Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara. O vereador Gustavo Peta foi que fez o pedido para a CPI que estivesse aqui. Então, como ainda não tem data, a gente ainda tem tempo de fazer uma reunião antes para poder organizar um pouquinho, ver se a gente vai fazer no plenarião. Eles vão encaminhar para a gente aqui os pedidos do que precisam para a realização dessa audiência aqui. No que diz respeito ao Campo Belo, nós tínhamos incluído aqui na pauta, tendo em vista até uma demanda que o vereador Canário tem tratado muito, que é um bairro com mais de 50 anos, e a estrutura não consegue chegar lá, porque tem aquele problema da regularização. É necessário haver a regularização no Campo Belo, e muitas famílias hoje têm sofrido com o crime organizado naquela região, porque, como, por exemplo, não vai iluminação, não vai pavimentação em algumas ruas, e isso tem feito várias famílias já chegaram a abandonar as suas residências. Então, essa seria uma outra pauta que nós precisamos tratar aqui na comissão também. E, por último, a nível de informe, a criação da Comissão da Verdade pela OAB. A OAB criou uma Comissão da Verdade para apurar os crimes da escravidão aqui no Brasil. E cada seção da OAB criou um grupo de trabalho para resgatar documentos, ouvir pessoas
e fazer o trabalho que, né, eu tive lá representando a Câmara, indicado pelo presidente, Rafa Zimbaldi, e que eles estão pedindo para que a comissão também faça parte desse trabalho. Ela não vai compor a comissão, porque eles pegaram o técnico, o historiador, mas na ampliação da comissão, onde eles vão buscar professores da Unicamp, da PUC, eles pedindo para que a Comissão de Direitos Humanos também pudesse ter um assento nessa Comissão da Verdade na UAB Campinas. E por último, antes de passar a palavra para Vossa Excelência, informar também sobre a política para imigrantes em Campinas. Né, a casa aqui criou uma comissão especial de estudo e nós temos acompanhado as várias denúncias que têm chegado aqui para nós, que já chegou aqui na comissão, que vai desde do custo que os imigrantes estão tendo para regularizar a sua situação junto à Polícia Federal. Nós temos as denúncias da tentativa deles alugarem um imóvel para quem principalmente os haitianos. Eles têm tido muita dificuldade porque, ao não ter a residência própria, então as imobiliárias abusam na cobrança antecipada de um valor extremamente... Se para nós brasileiros o aluguel é 1.000, para eles é 3.000. Então eles estão vivendo em grandes comunidades, né? E agora os sírios começaram a chegar num número extremamente elevado. Eu tive acompanhando com a reunião da Secretaria de Assistência, que está tentando construir um plano de acolhimento na sociedade, porque a prefeitura em si, sozinha, ela não colocou as suas limitações. Então, que a Comissão de Direitos Humanos, nós queremos trazer aqui para nós a responsabilidade da gente ajuntar os grupos que estão fazendo o acolhimento. Por exemplo, tem várias igrejas lá no Ouro Verde, tem comunidades que estão acolhendo eles, mas as comunidades também não sabem o que fazer. Nós precisamos juntar essas comunidades junto com o trabalho que o município já está iniciando com eles, para que a gente possa também debater aqui com eles a garantia do direito que eles têm sofrido abusos, né? Que vai desde de repressão, às vezes da Polícia Federal, da Polícia Militar, porque eles têm um documento muito simples, que é um documento feito no aeroporto. E, por último, o principal assunto dentro da Comissão da Imigração é que tem chegado informação que, quando eles chegam no aeroporto, a identificação dele tem sido muito precária, e a imprensa já noticiou isso, embora é uma coisa que chegou sem uma denúncia formal, mas que a preocupação de haver infiltrações de células terroristas na chegada deles em vários países, é necessário que a gente faça avaliação. Aí, particularmente para os sírios, que foi colocado isso na reunião, e que a gente também, que essa casa, através da nossa comissão, possa também discutir isso com tranquilidade. Desculpa do esticar aí dos informes, que a gente ficou com dificuldade aí nas últimas reuniões, mas a gente, antes de encerrar a reunião, então, faz a distribuição da relatoria deste projeto, que é de autoria do Luiz Henrique Cirilo, que é sobre o teste da linguinha, que é um projeto que já está aqui na mão da comissão há algum tempo. No final, a gente faz a distribuição. Então, eu passaria a palavra ao nobre vereador Vinícius Grato. Vereador Carlão do PT, presidente da Comissão de Cidadania e Defesa dos Direitos Humanos aqui da Casa, vereador Canário, público aqui presente, TV Câmara. Eu queria cumprimentá-lo, vereador Carlão do PT, pela iniciativa dessa reunião extraordinária, e dizer que nós estamos sim acompanhando de perto os pontos pautados por Vossa Excelência, principalmente no que diz respeito à questão
da comissão de estudos dessa casa em relação à questão dos sírios e dos refugiados de guerra que estão sendo acolhidos aqui por nossa cidade, comissão da qual eu sou o relator e o vereador Pedro Torinho é o presidente. Queria dizer que esse é um ponto muito sensível que vem aqui, que vem sendo feita uma discussão bastante apropriada. Nós tivemos na última sexta-feira da semana passada um debate aqui no plenário da casa com pessoas renomadas da área que vieram falar a respeito do tema, como por exemplo o professor Mohamed, entre outras pessoas. E quero dizer também que em relação à questão da chacina, nós pontuamos essa questão aqui quando eu era presidente dessa comissão, no primeiro biênio, e Vossa Excelência teve uma participação bastante ativa, bastante efetiva neste caso e em todos os casos que a comissão debateu. E também quero me deixar à disposição, até porque sou advogado, também nessa representatividade da casa em relação a comissão da OAB de Direitos Humanos, que nós também temos aí um bom relacionamento aí em relação à questão da Comissão da Verdade, com relação aos crimes cometidos contra os escravos. E quero dizer também, para finalizar, vereador Carlão do PT, que nós também estamos atentos à questão da discussão do plano diretor que envolve não apenas o Campo Belo, mas também que envolve toda a cidade. Essa é uma discussão fundamental que essa casa deverá travar nos próximos meses. Hoje nós tivemos aqui a visita do nosso prefeito municipal, Vossa Excelência, juntamente também com o vereador Canário, estavam presentes, e onde nós pudemos também discutir as questões orçamentárias do nosso município, com a presença do prefeito, que fez a protocolização oficial e formal hoje. Então eu queria mais uma vez deixar o nosso mandato à disposição dessa comissão tão especial e tão importante aqui da Câmara, que é essa Comissão de Cidadania e Defesa dos Direitos Humanos. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Seria então uma fala do vereador Canário. Boa tarde a todos e a todas. Tá ligado? É para baixo ou para cima? Bom, boa tarde a todos. Quero aqui um cumprimento especial à Edna. Boa tarde. Os temas, presidente, ele me alegra pela discussão e me entristece que, para mim, nem devia existir o que está acontecendo no nosso país e no mundo, né? E cada vez mais eu vejo o quanto o povo brasileiro é importante e é exemplar para muitas partes do mundo aí, que às vezes nem recebe, pelo contrário, expulsa. Mas nós precisamos também olhar com mais carinho para as pessoas, porque uma vez, só para fazer uma reflexão, eu me lembro disso, eu estava no gabinete do prefeito, já faz uns 12 anos isso, e uma pessoa começou a falar, criar Frankenstein. Eu até falei para ele que ele era o criador de Frankenstein, não é? Porque ele dizia que as ocupações, os bairros mais pobres, que atrapalha a cidade. Aí ele não sabia que eu era o presidente do Parque Cozéu, aí eu pedi a palavra depois dele e perguntei para ele quem mora na Argentina, o que é. Ele falou argentino, quem mora, e fui falando, né? Eu falei para eles, antes de ser cidadão daquele país, são seres humanos e todos somos filhos de um pai só, né? Então, a gente vê com muita tristeza quando eu olho a televisão, as pessoas correndo, largando tudo para trás por causa de algumas... Né? A gente pode até falar aqui por outro meio, brigas que às vezes as pessoas nem sabem por que criaram isso. Mas para nós, quando chega no nosso país, eu queria até propor já na minha fala que a questão, tanto dos haitianos, eu estava lá como secretário de Trabalho e Renda, e a gente criou uma sala de aula lá junto com a FUMEC, né? Mas você criou com um, no outro dia era 2, depois já era 3, Vinícius, vereador Vinícius, e aí vai aumentando. Então, eu vejo que falta mesmo para os imigrantes um plano nacional. Se você aceita, tem que ter um plano nacional.
Então eu queria até propor que essa comissão mandasse uma moção ou um pedido para o governador do estado e para o governo federal, o que eles pensam de plano. Porque quando a gente veio do interior também, que a gente vivia na roça, lá no Paraná, ainda pequeno ainda, a gente não veio porque quis. Então eu me imagino nessas pessoas, eles não saem do país, ninguém sai do seu lugar para ir para um outro e chegar no outro sem saber nem como é que vai ser recebido. Então quando a gente chegou, que a gente foi expulso de lá do Paraná das Roças, naquela época estava transformando roças em pastagem, né? A gente chegou aqui também sem saber para onde ia. Né? Então eu imagino essas pessoas com filhos e que chegam, olha lá, às vezes vai para o Campo Belo, sempre vão para as periferias, nos lugares que, né? Então eu acho que essa moção a gente podia cobrar, que plano que tem? O país aceita, a gente pode dizer sejam bem-vindos, mas que plano nós temos? Porque o que eu queria dizer é o seguinte, que todas as pessoas que saem, tanto eles que vêm migrar, lá eles têm noção de qual cidade que nós vamos, qual lugar que a gente... Então, as cidades que têm um desenvolvimento melhor é onde se procura. Ninguém procura uma cidade ruim, não é? Então, quando a gente sai do interior, a gente procura os grandes meios, as grandes metrópoles, para poder ter uma oportunidade. Quando eles começam a vir a grande número, e você vai dando jeitinho, igual Vossa Excelência acabou de dizer, uma igreja colhe aqui, outra colhe aqui, e vem outra, daqui a pouco a igreja explode, a cidade explode e não tem um plano. Então, acho que para as 3 esferas, qual é o plano municipal que tem para acolhimento, estadual e federal? Porque aí os 3 têm que se juntar para poder dar conta disso. Não é? Bom, essa é em relação a essa questão. Agora, a questão da periferia de Campinas. Quando Vossa Excelência até falou aqui, ó, o Canário que vem aí de uma luta nessas áreas, eu também posso deixar registrado aqui que Vossa Excelência, eu sempre falo na tribuna da Câmara, vem dos movimentos populares. E nós viemos dos movimentos populares. Né? Então, a gente sabe a necessidade que a gente tem de que essas regiões, ela não pode ficar numa cidade que seja a 2ª ou a 3ª maior do estado de São Paulo. A gente já não tem mais o espaço e não dá para discutir mais que tem que ter a periferia, os bairros mais nobres. Eu falo para as pessoas sempre, nós temos que buscar, através das comissões, a igualdade nessa cidade. Não adianta a gente falar só a igualdade racial, né, que a gente tem lutado muito por isso, mas você fala que se discute a igualdade racial, mas você não dá igualdade para aqueles que construíram o país lá no cantinho do bairro. Né? Aquelas pessoas servem para votar, para eleição, para eleição, para eleição. Por isso a minha briga e por isso que eu fiz o projeto do asfalto gratuito. Eu não pensei nos grandes nobres, pensei nas periferias de Campinas. Então, quando você mora numa rua que com a chuva que dá emburaca tudo, e daqui a pouco vem a Baep lá para cá, o certo mesmo é você correr e se esconder. Se for negro, pior ainda, viu, vereador Carlão? Ó, só para registrar aqui, não sei se vocês sabem, acabaram de roubar o nosso carro do mandato, meteram o revólver no nosso assessor e levaram embora, que perde o Carrefour Valinhos. Né? Então, a cidade, aí as pessoas falam, como é que nós vamos criar leis só para punir e a gente não tem não tem nada praticamente. Hoje eu vou falar na tribuna da casa, eu acabei de falar para o Vandão, que o Parque Cozzel, como Vossa Excelência conhece, 33 mil pessoas, nós não temos um playground, onde que as crianças vão brincar? Aonde que eles estão? Então, ou base ou oposição, essas coisas nós temos que viver cobrando todo o tempo. Né? Então, eu acho que o dia que a gente conseguir trazer a cidade, no mínimo, como um bairro decente, onde a pessoa fala, eu moro ali. Eu falo para todo mundo, eu tenho muito orgulho de morar no Parque Cozzel. Discriminem quem quiser, mas é um lugar que me ensinou a lutar pela população da nossa cidade e pelo Brasil. Então, nessa comissão, ela é muito interessante, que a gente pode discutir temas que às vezes fica esquecido das autoridades. Né? A chacina, por exemplo. Outro tema que vive acontecendo no Brasil inteiro. Lá atrás, eu ainda era só presidente do Parque Cozzel. Eu falava assim, está acontecendo tudo isso. A gente ouvia falar uma coisa que é realidade. O crime organizado. Parece que andou a política desorganizando e o crime organizando. Hoje é organizado, um crime organizado, e a política está do jeito que está. Como é que nós vamos desenvolver política pública para trazer um país que a gente quer, que a gente precisa, sendo que está tudo desorganizado? Então, hoje nós precisamos mesmo, vereador Carlão, está de parabéns na sua iniciativa, aí, ainda mais nesses tópicos aí, para que a gente possa estar construindo alguma solução para aqueles que acreditaram em nós e que acreditam no país que temos.
Então, por isso que eu já queria dizer aqui para Vossa Excelência que a gente devia mandar, eu não sei se é uma moção, né, pedindo o que se tem de fato para um país que aceita de braços abertos, né? Todos os nossos parceiros, nossos companheiros, que na verdade, quando você pega os africanos, angolanos, que vêm para o Brasil, não é? Eles têm que entender que essa pátria aqui foram construídas geralmente por nós mesmo. Foram por nossos ancestrais, é isso que fala, ancestrais, né? Não é? Se você vê mesmo, quando eu começo a ler um pouquinho, eu já fico meio nervoso, porque quando uma hora dessa eu imagino um porão de navio aberto com 4.000 negros pegado à força e jogado dentro do mar bravo lá. Para quê? Para vir construir o Brasil. Então, quando eles vêm, tem que ter um tratamento diferenciado. Tem que ter, não tem outra saída. Perfeito, é exatamente isso. Então, a gente poderia considerar já aprovada essa questão de uma moção da comissão em relação ao... fazendo um apelo, né? Um apelo. Aos governos municipal, estadual e federal, principalmente federal, que é aonde se autoriza as grandes questões, né? E na sexta-feira, então, por exemplo, em relação à política para imigrantes, a comissão especial de estudo se reúne na sexta-feira. Eu vou estar presente para dar os informes. Não faço parte da comissão, mas a gente tem um trabalho nessa área e vamos tentar juntar o trabalho para que... Agora, foi importante o que a secretaria apresentou. Ela está tentando criar um grupo de trabalho envolvendo todas as secretarias para dar continuidade naquilo que você falou em relação ao CEPAT, em relação à FUMEC, à Secretaria de Finanças, todas as secretarias para poder ter uma organização e não deixar ele perdido. Então, eu trataria, então, aqui por último na nossa pauta, encaminhar o Canário. Você poderia fazer a relatoria deste projeto de autoria do vereador Cirilo, e a gente só faz depois a consulta aqui com o vereador Vinícius Grátis para aprovação. Então eu passaria para a mão de Vossa Excelência, para que Vossa Excelência fizesse a relatoria deste projeto de lei de autoria do Vinícius Grátis, o PL 151 de 2014, que diz respeito ao teste da linguinha dos recém-nascidos no município de Campinas e de outras providências. Então, eu vou encaminhar para Vossa Excelência, para que Vossa Excelência possa ser relator desse projeto, e nós deveremos ter ainda, no mês de outubro, preciso organizar aí que tem um feriado, dia 12, né, que é um feriado prolongado, talvez a gente faça, então, uma reunião extraordinária, assim que tiver concluído o relatório, para a gente poder aprovar. Então, vereador Vinícius, queria constar, estou nomeando o vereador Canário para ser o relator desse projeto. Se tiver acordo, então, nós podemos dar por encerrada a nossa reunião. Pois não. Vereador, eu queria também agradecer aqui a presença do Eduardo Nasser, nosso chefe de gabinete, que é uma das lideranças aí, exponentes também do Rotary Club, que tem feito um trabalho em relação à questão dos refugiados. Eu queria que ele pudesse falar algumas palavrinhas a respeito do assunto. Boa tarde a todos, vereadores, presidente. Eu gostaria de parabenizar a fala do vereador Canário, que foi direto ao ponto. Eu, com alguns membros do Rotary Clube de Campinas, estivemos visitando os refugiados que chegaram da Síria no Brasil. Eles estão em um apartamento lá no centro de Campinas, próximo a Regente Feijó ali, e realmente a situação é caótica, e a questão de se ter uma moção solicitando que se haja um plano nacional, estadual, municipal, algo integrado, para que se possa coordenar o recebimento de maneira adequada dessas famílias, que são famílias que não vieram do nada lá da Síria. São famílias que tinham casa, tinham emprego, muitos tinham inclusive empresas,
e estão vindo aqui com uma mão na frente e outra atrás. E estão sendo recebidos conforme conforme é o brasileiro. Então, está precisando de uma coisa, de outra, os brasileiros vão, se unem, conseguem dar um suporte aqui, outro suporte ali, mas não é isso que eles querem. Eles realmente estão fugindo de uma situação muito caótica. A casa deles deixou de existir, foi explodida. Perderam parentes, perderam tudo que eles tinham. E então eles querem um mínimo de dignidade. Eu acho, então, parabenizando a postura da comissão, e o vereador Canário foi direto ao ponto, realmente se faz necessário um plano nacional de que se haja uma integração, né, e uma acolhida adequada, com dignidade, com todo o suporte que essas famílias merecem. Queria deixar registrado esse ponto. Obrigado. Pois não, cara. Como que é o nome dele mesmo? Nasser. Eu queria deixar registrado aqui, porque eu já estou cansado desse negócio de faz de conta, né? Eu acho que o Brasil é tão rico, eu estou arrepiado aqui porque eu sinto na pele. Nós tínhamos lá no Parque Ozel, esses dias eu disse aqui, fui mal interpretado. Ozel tem gente de quase toda parte do Brasil e do mundo. Tem chinês, japonês, coreano, angolano, né? Africano. Eu até então pensava que africano era só negro, né? Aí ele me contou essa história, como está os sírios agora. Ele falou, na guerra, nós perdemos tudo. Nós deixamos apartamento, fazendas, e o pior de tudo, que hoje elas pertencem a outras pessoas, que eles nem podem ir lá reivindicar de volta. Aí eu falei, gente, aí eles chegam aqui e destroem a família. Eles não sabem nem para onde estão os parentes, cada um foi para um canto. Fica na dependência de favores. Isso. É muito triste isso. Quando eu estive na Secretaria de Trabalho e Renda, você ainda pega aí os haitianos, tem muitos que falam 2 línguas. Ou seja, olha quanto a gente paga para um professor para poder dar aula. De repente, se você fizesse uma integração, você poderia estar com essas pessoas ajudando nos ensino médio, nas escolas. Perfeito. E eles ficam em uma situação muito delicada, porque eles chegam aqui, o que as pessoas mais próximas, o brasileiro comum, o cidadão comum que está ali, que pode ajudar, ele vai doar uma roupa usada, ele vai oferecer um emprego que não é o que a pessoa tinha lá, mas que é o que dá para ele oferecer algo com 500, 600 reais, não chega nem ao salário mínimo, e eles ficam numa condição de que eles não conseguem falar não, mas não querem aceitar, e eles estão refugiados, às vezes tem que aceitar por causa da necessidade, mas tem toda uma questão de dignidade envolvendo isso daí, que eles não estão fugindo para cá para buscar ocupar os lugares do cidadão brasileiro. Eles estão fugindo da guerra. E eles tinham vidas dignas lá, eles tinham bons salários, eles tinham uma vida normal. Agora eles vêm para cá e aí falta realmente esse plano integrado, falta os governos se manifestarem e assumirem a postura de que, olha, esse é um problema nosso. É bonito falar que o Brasil está de portas abertas, mas entre estar de portas abertas e ter uma política nacional para receber o refugiado é um abismo, é uma distância muito grande. Então, parabéns pela postura, é isso daí mesmo. Vereador Carlão, presidente, a gente poderia, nessa discussão, como Vossa Excelência acabou de falar, que vai participar da outra comissão, a gente tem as leis de cotas. Se a gente apresentasse para Campinas, não sei se a gente pode, mas consulte lá o jurídico, se a gente pode apresentar uma cotas para os refugiados no Brasil, na nossa cidade de Campinas. Para as empresas de Campinas, uma cota onde pudesse estar contemplando. Porque você tem para deficiente, né? Tem para as pessoas, tem o primeiro emprego, jovem aprendiz, e de repente uma cota, nem que uma empresa com 500 pessoas tivesse que ter 1 ou 2. Municipal, fizesse alguma coisa, a gente precisa consultar o jurídico, por isso que eu estou pedindo, mas só uma dica aqui. Não, perfeito. Eu, inclusive, ouvi da secretária Janete, eles estão tentando criar uma lei municipal, até que haja um plano nacional, com o objetivo de, pelo menos, poder incluí-los, contratá-los, alguns estrangeiros, refugiados, imigrantes, no serviço público, porque, primeiro, que eles têm necessidade de tradutores, têm necessidade lá na recepção, e eles querem criar uma política mesmo. Isso foi apresentada uma proposta, então, na reunião. Eu levei, inclusive, no Parlamento Metropolitano, porque já extrapolou a fronteira de Campinas. Você vai em Hortolândia, Sumaré, Vinhedo, Montemor, o número tem sido muito alto,
e que a gente levou também essa discussão lá para que a gente possa, a nível de região metropolitana, mas eu acho fundamental a gente fazer uma consulta como essa. Edna? Meu nome é Edna Lourenço, eu sou secretária de combate ao racismo, secretária de combate ao racismo da macro-região Campinas. Eu quero fazer uma colocação aqui importante, cruel, também perversa, que ocorre com os haitianos. Os haitianos não estão aqui na condição de refugiados. O Haiti não está em guerra. Eles vieram para cá, alguns para estudar, alguns para também tentar uma vida melhor aqui no Brasil. Tem 35 haitianos que estão na Unicamp. Então, eles vieram cursar mestrado, doutorado na Unicamp. A medicina não aceitou os haitianos, porque eles são negros, não têm perfil para atender as pessoas. Este é um problema seríssimo, que nós temos que falar com a Pró-Reitoria de Extensão da Unicamp. A Comissão de Direitos Humanos, ela tem que se posicionar em relação a isso, porque isso aí é uma crueldade. Crueldade. Eles não estão podendo cursar medicina por conta... É o perfil que eles colocaram. Eles sentam no restaurante da Unicamp, Canário. Os universitários brancos levantam, tiram a bandeja e levantam, porque não querem se sentar com eles. Eles estão numa situação excludente aqui na cidade. Então, acho que essa é uma bandeira que agora nós temos que tocar, e a Comissão de Direitos Humanos ela tem que ter um diálogo com o reitor, vice-reitor, é o Magna que é responsável por isso, e nós temos que ter com ele. Qual que é a justificativa mesmo? Ele tem que nos falar. Esse é um ponto. Outro ponto que está nos incomodando muito, nós, Movimento Negro, é que todos nós estamos sabendo para quem está apontado as armas agora do Estado. Elas estão declaradamente apontadas. Quando vocês abrem o jornal e quando vê todos os assassinatos cometidos pelo Estado, eles são negros. Então, o genocídio da juventude negra, o extermínio do povo negro está terrível. E as situações de racismo que nós estamos sofrendo. Então, nós temos que ter posição. A Comissão de Direitos Humanos ela tem que ter posição. O Carlão, se ele toca isso, você é uma voz, é uma coisa. Agora, você tem uma comissão que se faz representar nessa questão. Então, acho que agora, que nós estamos entrando no mês da consciência negra, eu quero fazer um pedido para essa comissão. Eu estou direto no Ministério Público. Tem algumas coisas que o Ministério Público está atendendo. Agora, a gente se faz representado em 23 entidades do movimento negro. Mas nós precisamos saber, trazer o Ministério Público aqui na casa, e os promotores têm que saber por que é que eles não estão respondendo às denúncias de racismo que nós estamos fazendo. Nós fizemos várias, nós fomos uma semana passada lá, então tem gente sentando em cima dessa questão. Coisas absurdas que estão acontecendo. Em sala de aula, professor, o delegado de ensino, o doutor Ademires, que me chamou para tratar sobre um caso de um professor que discriminou uma aluna e ele sem saber como fazer. Chamou ela de negra, de suja, uma aluna dele. Então, eu acho que é papel da comissão. Eu quero fazer esse pedido para a comissão. Primeiro, nós temos que falar com o pessoal lá da Unicamp para saber por que é que os haitianos que vieram para o mestrado, doutorado na medicina não podem fazer o curso. Qual que é o problema? A gente já sabe qual é. Eles até já disseram. Isso foi uma conversa da secretária de Assistência Social com a gente. Segundo, as armas, para quem está apontado as armas. Direcionada. E esse problema do Ministério Público que não se posiciona. Porque se o Ministério Público não se posiciona, eu fico cometendo casos de racismo aí aberto. Quem recebeu uma mensagem ontem de uma negra desesperada, que o rapaz jogou ovo nela na rua. Ela estava caminhando, foi buscar a filha dela na escola, chamou ela de negra suja. Ela não estava falando com ninguém, uma moça tão bonita. Entendeu? Então, eu quero fazer esse pedido para a comissão. Obrigada. Boa noite, Carlão.
Boa noite, Canário. Boa noite, público presente. Carlão, eu faço coro com a Edna, porque na qualidade de cidadão contribuinte, eu me senti indignado com isso. Porque, afinal de contas, primeiro, alunos da Unicamp são bancados por nós, sociedade, porque a Unicamp é pública. E segundo, esses médicos que vão tratar a sociedade, médico que não sabe respeitar o irmão, por causa de cor de pele, eu estou indignado com isso. Eu quero fazer coro para a Edna e solicitar a gentileza para a Comissão de Direitos Humanos da Câmara convocar o Ministério Público, eu não sei qual o promotor responsável por isso, né? Porque, primeiro, que não é nem só questão de falta de humanidade, isso aí é crime de racismo, entendeu? Inclusive, o brasileiro que é dado como um povo hospitaleiro, né? Um povo que sabe receber, a sociedade não admite esse tipo de comportamento discriminatório, né? Sobretudo de gente que a gente pressupõe que seja pessoa esclarecida, né? Quem estuda na Unicamp não é nenhum cidadão que pode alegar a ignorância, né? Que não sabe das leis, né? Até porque a educação é berço que vem de casa, né? Agora, se eles não sabem respeitar um estrangeiro que vem aqui, sobretudo um estrangeiro haitiano que vem para fazer mestrado e doutorado, quer dizer, já tem um mérito do seu próprio do esforço, né? Da sua própria capacidade de querer se desenvolver, querer se aperfeiçoar para dar retorno desse estudo para a sociedade, e enquanto isso, seus pares lá se julgando melhor do que eles, por causa de cor de pele, sei lá por quê, isso é inadmissível, né? Então, eu faço coro com a Edna, dou meus parabéns a ela, e eu acho que a Comissão de Direitos Humanos da Câmara vai prestar um grande serviço para a sociedade se convocar o Ministério Público e colocar o dedo na ferida. Obrigado, boa noite. Obrigado, Marcelo. Então, nós vamos, com essa contribuição, a gente encaminhar oficialmente para a direção da Unicamp, e eu acho que convocar o Ministério Público, porque é um conjunto de denúncias, de medidas que estão no Ministério Público, e parece que eles não têm, da mesma forma na polícia, os boletins de ocorrência que, ao invés de fazer crime, o boletim de ocorrência de crime racial faz contra injúria, e isso dificulta depois para as pessoas poderem fazer a cobrança. Então, nós vamos encaminhar essas duas demandas aqui, já para essas duas entidades, e montar uma agenda aqui para convocar o Ministério Público para a gente Poderia poder... fazer uma sugestão, presidente? Pois não, vereador. Eu queria fazer uma sugestão aqui para a Edna, que eu conheço bem dos movimentos, você representa muito bem. Conheço bem. Eu gostaria de fazer, eu gosto muito de ir na ferida. E lá dentro, você não consegue ir para uma guerra sem estar na guerra. Eu gostaria que pegasse o 20 de novembro, o mês de novembro, que é o mês da consciência negra, e que Vossa Excelência, junto com a comissão, mas Vossa Excelência encaminhando, e se precisar, eu acredito que o presidente também faria isso, que a gente fizesse um grande debate, não fora da Unicamp, dentro da Unicamp, para que a gente pudesse mostrar que o negro não está procurando espaço, o espaço existe para todos. E que, como o nobre, nosso amigo Marcelo disse, todos que estão lá são pagos pelos nossos impostos. Então, eu acredito, vereador, que se a gente conseguisse fazer um debate lá dentro, convidar, um dia eu tive na Unicamp, e o vereador Carlão, quero deixar registrado aqui, 2 negros. Vocês não queiram saber o quanto nós sofremos discriminação quando diz, vai entrar agora para falar o vereador Canário, vai entrar para falar o vereador Carlão. Porque eles acham que nós somos o resto do resto. E a gente tem que estar provando a todo momento que nós temos capacidade para poder representar o nosso povo. E aí, brancos e negros. Muita gente não sabe que, por exemplo, eu tenho sobrinhas loiras. Meu cunhado casou com uma loira e teve filhos loiros. Não é? Então, todos os dias nós temos que estar mostrando que nós temos condições. Outro dia eu tive com o ministro do transporte em Brasília, eu e o Jonas, e eu disse para ele,
de onde eu sou e onde que eu moro. Aquele dia eu falei pro Lula, eu moro no Parque Osiel, graças a Deus, mas nós sofremos discriminação todos os dias. Então cabe a nós, eu acho, que não tem espaço melhor do que fazer um debate, convidando o Ministério Público para fazer palestra. Tem muitos e muitos brancos que não discriminam ninguém, muitos e muitos, milhares. Mas quando um discrimina no meio de 100, de 1000, já nos atrapalha. Então, de repente, a gente encontra palestrantes brancos também que vai lá falar a favor, fazer uma palestra e mostrar. O dia que eu estava no Unicamp, um jovem tinha 700 alunos. E eu estava numa mesa com vários professores. Um jovem que eu estava falando de cuidado de criança, essas coisas, tirar criança da rua, ele falou assim para mim, assim, senhor vereador, o senhor presidente do Parque Osiel, que não era vereador ainda, o senhor sendo de idade, como é que você cuida de criança? Como é que você sabe que as crianças têm que sair da rua? Como é que você convive? Eu falei para ele assim, meu jovem, minha mãe já gerou eu igual a sua gerou você. Me ganhou de parto normal, mamei igual você mamou, fui criança, fui jovem e hoje eu já estou indo para a terceira idade. O que você não pode deixar é o seu espírito ficar velho. Então, se o nosso espírito ficar maldoso, nós vamos ser maldosos, vereador. Então, eu acho que Vossa Excelência, junto com a Edna e a comissão, poderia encaminhar um grande debate lá dentro da Unicamp, nesse 20 de novembro, mostrando que a Unicamp é de todos. E para todos, né? Perfeito. Eu acho que é uma ideia brilhante, que eu acho que dentro da programação aí do mês da consciência negra, então nós temos toda essa agenda política para tratar e acho que é um momento de sensibilidade que a gente pode atingir esse povo. Então eu acho que a gente declara encerrada a reunião da comissão, mas não vamos abrir mão de fazer esse debate, né? Porque hoje nós temos sessão daqui a pouquinho e precisamos ainda nos preparar. Obrigado, boa noite a todos. TV Câmara Campinas.